ser de um ano, foi passado pela CBF para você alguma situação de Carlo Ancelotti ou não, já que para a gente não ficou muito clara a situação. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Em princípio, o meu contrato segue de um ano, de 12 meses. Vou procurar fazer o melhor possível. A gente não decidiu ainda se engloba a Copa América. Quanto ao Carlo Ancelotti, assim, é um assunto, eu sei do planejamento da CBF e eu não estou aqui para falar depois de mim o que vai acontecer com o Carlo Ancelotti. Vocês vão ter que apurar de uma outra forma, se é que esse é o nome que vai vir. Mas o meu compromisso com a CBF é procurar fazer o melhor que eu puder fazer para preparar bem os jogadores e a gente conseguir ter um bom rendimento em todos os jogos que a gente tiver pela frente. Diniz, aqui a sua frente aqui está escuro, bem na sua reta aqui, vamos para cima aqui, bem na sua reta aqui. Está escuro aqui, pode falar. Pedro Ivo da ESPN. Pedro. Tudo bem? Eu queria saber de você duas coisinhas. Em primeiro lugar, no seu primeiro pronunciamento, além do vídeo institucional, o Edinaldo contou que a negociação foi muito rápida, de semana passada para cá. Primeiro ele falou com o Mário, em tese teve um papo de fim de semana para cá, 2 papos presenciados aqui na CBF. Como é que foram as suas últimas 72 horas de saber do convite, conversar pessoalmente, aceitar e hoje sentar aí nessa cadeira como técnico da seleção brasileira? Esse processo todo de você receber a notícia e como você administrou até tomar uma decisão. E a outra, você vai trabalhar sempre em janelas muito curtas, né? São 10, 12 dias, 3 vezes esse ano, mais 2, 3 vezes no ano que vem. E o seu trabalho, falando de campo, que a gente acompanha sempre, que é algo que às vezes demanda um pouco mais de tempo até que a filosofia seja implementada, os jogadores consigam entender e aquilo começa a dar resultado. Demora um pouco, mas depois pode engrenar. Você já pensou sobre isso? É uma dinâmica diferente, muito diferente do El Clube. O que são 10, 12 dias para você? Se já deu para pensar isso, como é que foram essas últimas horas para entender o que é ser treinador da seleção? Então, Ivo, quanto ao teu primeiro questionamento, foram dias assim de alegria e de ansiedade, concomitantemente. O presidente procurou o Mário, primeiro, o Edinaldo, o presidente Edinaldo procurou o Mário, que foi um gesto, acho que, bastante respeitoso em relação ao Fluminense, e o Mário me procurou e falou desse desejo do presidente da CBF de me ter como técnico. Então, eu fiquei muito honrado, de fato, e muito alegre de poder ter sido escolhido. E a gente usou esse tempo porque eu precisava. A primeira coisa isso não é uma coisa que muda, é uma questão que ela permanece intacta na minha carreira, é saber a quem eu vou me reportar, quem vai ser meu chefe. Eu precisava conversar com ele pessoalmente, a gente fez isso aqui na segunda-feira à noite, para eu me apresentar e mostrar claramente quem eu sou e se eu era de fato o nome que ele gostaria que comandasse a seleção brasileira. Porque se a gente não tem essa relação e não tem esse casamento, essa química, para mim não funciona. Então, eu já tinha uma imagem do presidente pelas entrevistas, pelo aquilo que eu enxergo dele como pessoa, e a mim sempre me pareceu uma pessoa extremamente honesta, ética, e que ia fazer o melhor para o futebol. E ao conhecê-lo, foi o sentimento que eu tive, ele se confirmou, acredito que da parte dele também, e a partir de então as coisas avançaram muito rapidamente. Em relação às janelas curtas, existe talvez um pouco de uma distorção em relação ao meu trabalho, porque se vocês repararem bem, quando eu cheguei aqui no Fluminense o ano passado, a gente teve um início extremamente positivo, o time sem tomar gol, então assim, a minha chegada no clube é que eu prezo muito, e vocês sabem disso, pelas relações. Então esse é a primeira coisa que eu procuro fazer nos clubes que eu vou, e nesse caso aqui na seleção vai seguir essa mesma dinâmica, de me aproximar dos jogadores, porque acredito que o que eu faço no futebol é proporcionar as melhores condições para que os jogadores consigam colocar a sua melhor versão e colocar o seu melhor potencial para fora. Então, eu acredito que o tempo que a gente tiver, eu vou conseguir, espero de fato conseguir, que os jogadores entendam as ideias básicas do meu jogo, mas a ideia principal é a gente criar boas conexões para que as coisas possam fluir. Conforme o tempo vai passando, as questões táticas, elas vão seguindo, tem uma certa rotina de ensino-aprendizagem, que elas vão num curso de uma certa forma natural, mas eu concordo que é diferente a dinâmica do que é no clube, mas eu acredito que a gente vai conseguir ter uma conexão rápida e apresentar bons resultados.